Suave Veneno é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 18 de janeiro a 17 de setembro de 1999. Substituindo Torre de Babel e sendo substituída por Terra Nostra. Foi a 57ª novela das 8 exibida pela emissora, com 209 capítulos. Teve a autoria de Aguinaldo Silva, com colaboração de Ângela Carneiro, Maria Helena Nascimento, Felipe Miguel, Fernando Rebelo e Marília Garcia. Teve direção de Marcos Chestman, Alexandre Avancini e Moacir Góes, com direção geral de Ricardo Waddington e Marcos Chestman e direção de núcleo de Daniel Filho e Ricardo Waddington. Conta com José Wilker, Glória Pires, Letícia Spiller, Patrícia França, Ângelo Antônio, Cado Moliterno, Bete Faria e Irene Ravache nos papéis principais. A história é baseada em Rei Lear de William Shakespeare, onde na peça original, o rei da Bretanha decide dividir o reino entre suas 3 filhas. Na telenovela, o imperador do mármore, Valdomiro Cerqueira, também é pai de 3 filhas, que logo no primeiro capítulo decidem interpelar o pai sobre a divisão de poderes da empresa marmorial. Além da referência a Rei Lear, o autor fez em Suave Veneno alusão a outro personagem clássico. Eleanor, interpretada por Irene Ravache, foi inspirada na rainha inglesa Leonor da Aquitânia, que foi vivida por Catherine Hepburn, no filme O Leão no Inverno, do diretor Anthony Harvey. O autor também se baseou no filme Vertigo de Alfred Hitchcock, que por sua vez, se baseou no romance policial The Living End the Dead da dupla Pierre Boileau e Thomas Narcejac. Depois de ser enganado por Inês e Clarice, Valdomiro acaba por encontrar Inês na rua. Começa a segui-la até descobrir que ela tem outro nome. A partir desse ponto ele pede a Lavínia, seu verdadeiro nome, para se vestir e usar o cabelo do mesmo modo da falecida Inês. Esse argumento é usado em Vertigo. Outro fato que o autor se baseou foi em um personagem do filme que não aparece na trama, apenas é citado, chamado de Carlota Valdez, é o nome dado ao personagem interpretado por Bete Faria na telenovela. A cidade onde Lavínia nasceu, Salinas, no estado de Goiás, é uma referência a Salina, Kansas, cidade do personagem Judy Barton. O empresário Valdomiro Cerqueira se envolveu em um acidente com a jovem Inês, que, após o acidente, perdeu a memória. Valdomiro, em dívida com a moça sozinha e sem passado, leva-a para morar em sua casa até que a situação dela se restabeleça. A família a recebe friamente e com desconfiança, a mulher, Eleonor, e as 3 filhas, Maria Regina, Maria Antônia e Márcia Eduarda. E o que todos temiam acaba acontecendo, o envolvimento entre Valdomiro e Inês, provocando a separação dele e de Eleonor e a fúria de Maria Regina, que vê Inês como uma intrusa e uma ameaça à fortuna da família. Maria Regina bate de frente com o pai, numa luta acirrada pelo poder na Marmorial, empresa criada e presidida por Valdomiro. Mas o amor por Inês custaria muito caro a Valdomiro. Tudo fazia parte de um plano de vingança arquitetado pela advogada Clarice Ribeiro, a filha bastarda que Valdomiro desconhecia. Valdomiro entrega a presidência da empresa para seu genro Figueira, despertando a ira de sua filha Maria Regina. Logo após, Inês desaparece e com ela valiosos diamantes, deixando Valdomiro completamente transtornado. Dias depois, Inês é supostamente encontrada morta. Quando pensava em retornar à sua terra natal, Valdomiro encontra Inês na pele de outra pessoa, Lavínia. Ao reencontrar Inês/Lavínia, Valdomiro passa a viver em função da descoberta se essa misteriosa mulher é a mesma Inês que apareceu como morta meses antes.
Lavínia tenta fugir várias vezes de Valdomiro, sempre afirmando que não é a Inês que ele conheceu. Os próprios telespectadores só vão ter a certeza que Lavínia é mesmo Inês no dia que ela sai de casa e vai procurar Clarice para pedir ajuda com Valdomiro. Lavínia mora em um bairro simples do Rio de Janeiro apenas na companhia de seu sobrinho Júnior que ela ajuda a criar. O personagem de Júnior era interpretado pelo recente ator Vinícius de Oliveira, que despontava na época com o grande sucesso do cinema nacional. Central do Brasil. Júnior era filho de Adelmo, o irmão de Lavínia. Depois de ser presa e confessar a vingança contra o pai, Clarice, de posse dos diamantes, é assassinada misteriosamente. Um dos temas principais da trama foi o amor obsessivo que Maria Regina nutria por Adelmo. Adelmo perderá a mulher em um acidente. Logo depois foi preso por assassinato, o qual afirma que não cometeu. Foi solto com a ajuda de Clarice, por quem se apaixonou. No entanto, a vida de Adelmo começa a mudar quando ele conhece a possessiva Maria Regina, filha de Valdomiro. Maria Regina era uma mulher arrogante e ambiciosa. Era casada com Álvaro Figueira e tinha 2 filhos, mas adorava humilhar o marido na frente dos outros e repudiar a própria vida que levava. Adelmo e Regina acabam se conhecendo quando ela o atropela. A partir desse ponto eles começam a viver uma tórrida relação. Ela, primeiramente, queria um amante para se vingar da infidelidade de Figueira, porém, em pouco tempo, acaba por se apaixonar pelo motorista, para quem faz diversas declarações de amor, até mesmo se humilhando em algumas ocasiões. Além do emprego de motorista, Regina acaba por levar Adelmo e o filho para o condomínio onde ela e a família moravam. Também ajudou a tirar Adelmo da cadeia quando ele foi acusado da morte de Clarice. Matriculou o filho de Adelmo em uma das mais caras escolas do Rio de Janeiro. Levou o amante e o filho para um final de semana em Angra dos Reis, contrariando o marido, que igualmente viajou com Regina, em uma última tentativa de recuperar o seu casamento. Além de, no final da trama, oferecer os diamantes do pai, caso eles fossem encontrados, para que os 2 fugissem juntos. Eleonor sofre com a separação e sonha ainda com uma futura volta do seu casamento com Valdomiro até conhecer um jovem e deprimido pintor capixaba chamado Eliseu, natural de Linhares. Os 2 se conhecem exatamente no momento em que ele tenta, desesperado, se jogar de uma passarela bastante movimentada na cidade. Por muito pouco Eliseu não realiza seu desejo, Eleonor chega e o impede. A partir daí ela passa a incentivar Eliseu nas suas pinturas, aluga um apartamento para ele e o ajuda com todo o material que ele precisa para desenvolver seu trabalho. Surge então um leve envolvimento entre os 2, mas quem ficaria com ele mesmo seria Márcia Eduarda, a filha mais nova de Eleonor. Mas a história dos 2 não foi tão gloriosa assim. Eliseu acabou se envolvendo em falsificação de quadros e terminou preso. No entanto, Márcia Eduarda prometeu esperá-lo sair da cadeia e cumpriu sua promessa no último capítulo. Enquanto isso, no outro lado da cidade, vivia a orgulhosa Marina, que sonhava em casar com um homem rico e fugir da vida simples que levava com sua família, sem ao menos dar atenção aos apelos insistentes de namoro do humilde Renildo. Mas as coisas mudariam quando Renildo passasse a ser um famoso jogador de futebol. Marina, que sempre o esnobou, muda totalmente sua atitude e passa a namorá-lo. Só que a vida resolve lhe pregar uma peça. Renildo descobre um tumor cerebral, o que o impede de continuar jogando futebol. No mesmo bairro de Marina e Renildo, vivia a fogosa Carlota Valdez,
uma mulher que aparentava ser uma simpática vizinha pelas manhãs e, à noite, quando usava um determinado perfume, saía de casa misteriosamente com uma capa escura, despertando a curiosidade dos vizinhos e principalmente de seu gato, dono de um bar. Em suas saídas misteriosas, Carlota ia se encontrar com Álvaro Figueira, o marido de Maria Regina, em um apartamento secreto dele. Depois que Clarice consegue roubar de Valdomiro os diamantes que ele acumulou ao longo da vida, vários personagens têm como objetivo tomar posse dessa fortuna. Os diamantes foram escondidos, primeiramente, em uma imagem de uma santa, na casa onde Clarice morava com a tia, embora em parte da trama todos pensassem que eles tinham sido colocados no caixão junto com Clarice no dia do seu enterro. Os diamantes são finalmente encontrados por Adelmo, Lavínia e o Albert na casa onde morava Clarice. Porém, Maria Regina descobre e os aguarda no lado de fora da casa. Ela atira contra Lavínia, entretanto, Adelmo sai correndo de casa e pula na frente da irmã para salvá-la. Maria Regina desesperada coloca Adelmo no carro, logo depois começa a ser perseguida pela polícia. Na sequência final, com Adelmo já morto e Maria Regina desesperada, ela acaba por jogar o carro, com o seu amante e ela própria no interior do veículo, em um penhasco. A equipe de produção optou por utilizar pouco os recursos de uma cidade cenográfica, preferindo realizar mais cenas externas, de acordo com as orientações da direção da novela. A estratégia conferia maior realismo às cenas. A produção chegou a fazer uma parceria com os moradores de uma rua no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde muitas cenas da novela foram gravadas. Por isso, Suave Veneno teve apenas uma fachada cenográfica. Algumas das cenas iniciais da novela foram gravadas na cidade de Macaúbas, na Chapada Diamantina, interior da Bahia, na atividade de extração do mármore azul, uma das poucas jazidas da pedra ornamental encontradas no planeta. Um líquido, representando hipoteticamente o suave veneno, cai pelas pedras de mármore e vai aos poucos se espalhando. Com o reflexo causado, uma imagem da boca de uma mulher é mostrada. O suave veneno vai se espalhando cada vez mais, até que os olhos de um homem aparecem na tela. Logo após, um corpo nu feminino é apresentado refletido no líquido. No final, esse corpo junta-se ao título da telenovela. Por volta da metade da obra, algumas mudanças ocorreram, como por exemplo a entrada de novos personagens, como o marchand Marcelo Baroni, interpretando por Fulvio Stefanini, que tinha um pacto com o diabo e se envolveu com Eleonor. O personagem foi ligeiramente inspirado no de Al Pacino do filme Advogado do Diabo lançado em 1997. Outro personagem adicionado à trama foi o de Gilvânia, interpretada por Samara Filippo, iria se envolver com Eliseu. A morte de Clarice no meio da telenovela igualmente foi uma mudança feita pelo autor, já que a intenção inicial era de que a personagem assumisse seu lugar na Marmoreal competindo com Maria Regina. Em princípio Adelmo foi responsabilizado pela morte de Clarice, porém o público já sabia de sua inocência, por isso vários personagens tornarão-se suspeitos, até que Augusto Ivan, em uma gravação, assumiu sua autoria no crime, depois de morrer atropelado. Principais personagens: Valdomiro Cerqueira, milionário, conhecido como o Imperador do Mármore, nasceu em uma família pobre nordestina. Devido à sua dedicação e talento tornou-se um dos homens mais ricos do país. Casado com Eleonor, porém, os dois vivem em casas separadas há 8 anos. Maria Inês / Lavínia, Inês,
conheceu Valdomiro quando este dirigia o seu próprio táxi, sofreram um acidente e ela acabou por perder a memória, porém era tudo uma grande armação. Lavínia, o seu verdadeiro nome, é uma mulher de classe média baixa que cuida do sobrinho Júnior, irmã de Adelmo, que estava preso. Eleonor, mulher nascida em uma família de classe alta, conhecida como a Imperatriz do Mármore. Salva Eliseu da morte a quem passa a ajudar em sua carreira de pintor e por quem acaba por sentir uma atração. Maria Regina, filha mais velha de Valdomiro e Eleonor, é casada com Álvaro Figueira e mãe de 2 filhos. Uma das diretoras da empresa Marmorial, vive armando situações para que consiga a presidência da empresa. Sua vida começa a se transformar quando conhece Adelmo. Clarice Ribeiro, advogada, ajuda a tirar Adelmo da cadeia, por quem se apaixona. É também advogada de Inês. Acaba por se transformar em inimiga de Maria Regina. Adelmo, preso por um crime que não cometeu, passa 6 anos na cadeia, até Clarice ajudá-lo a sair da prisão. É pai de Adelmo Júnior. Acaba por trabalhar na Marmorial como motorista particular de Maria Regina. Eliseu, pintor de talento, porém sem oportunidades. Tenta se matar, mas é salvo por Eleonor, que passa a ajudá-lo na carreira. Acaba por se apaixonar por Márcia, uma das filhas de Eleonor. Albert Canedo, guru que mora com a mãe, supostamente viúva, e os primos em um apartamento de classe média baixa. Lê cartas e joga búzios para as pessoas do bairro onde mora e eventualmente presta os mesmos serviços para Eleonor. Está sempre acompanhado de seu amigo Edilberto. Elenco: José Wilker, Valdomiro Cerqueira, Glória Pires, Lavínia de Alencar / Maria Inês Ferreira de Souza, Irene Ravache, Eleonor Berganti de Cerqueira, Letícia Spiller, Maria Regina Berganti de Cerqueira e Figueira, Ângelo Antônio Adelmo de Alencar, Patrícia França Clarice Ribeiro, Bete Faria Carlota Valdez, Diogo Vilela Albert José da Silva Canedo, Fúvio Stefanini Marcelo Baroni / João Pedro de Souza Botelho, Rodrigo Santoro Eliseu Vieira, Luana Piovani Márcia Eduarda Berganti de Cerqueira, Cado Moliterno Álvaro Figueira, Nívia Maria Emiliana Loureiro de Barros, Nana, Nuno Leal Maia Felisberto Marela, Gato, Nelson Xavier Fortunato Queiroz, Ana Rosa Geni Queiroz, Geninha, Eva Tader Maria do Carmo da Silva Canedo, Jorge Dória Genival Canedo, Débora Seco Marina da Silva Coelho, Rodrigo Faro Renildo Soares Bezerra, Luiz Carlos Tourinho Edilberto Ferreira, Daniela Faria Adriana Queiroz, Tarcísio Filho Augusto Ivan da Silva Coelho, Vanessa Lois Maria Antônia Berganti de Cerqueira Coelho, Tuca Andrada Rubem Asfora, Samara Filipo Gilvânia Marques, Gil, Heitor Martinez Claudionor, Nívia Estelma Eliette Soares, Mateus Rocha Leonardo da Silva Coelho, Léo, Silvia Bandeira Consuelo, Sérgio Viotti Alceste Berganti, Elias Andreato Clóvis Soares Bezerra, Totia Meireles Matilde, Leonardo Vieira Mauro do Vale, Cassiano Carneiro Josué, Angela Rebelo Gladys, Tácito Rocha Doutor Faria, Luiz Antônio Pilar Doutor Cláudio Moreira, Ivan Cândido Sandoval de Freitas, Lafayette Galvão Tide, Ilvanino Maria José, Zezé, Maria da Penha Lucilene Barbosa da Silva, Guilherme Correia Heitor, Léa Garcia Selma Ribeiro, Edwin Luizil Desconhecido,
Ricardo Pavão delegado Altair Vasconcelos, Leonardo Miranda Broder, Joel da Silva Alfredo, Enaice Bonfim Wanda, Emília Rei Claraide, Dil Costa Sirlene, Elcio Romar Osvaldo, Vinícius de Oliveira Adelmo de Alencar Júnior, Cecília Daci Patrícia Elizabeth Cerqueira Figueira, Pati, Erval Silveira Rafael Cerqueira Figueira, Rafa. Audiência. A média geral de audiência marcou 38 pontos. Essa média acabou por ser prejudicada pelo início da telenovela, que marcava em seus primeiros capítulos 29 pontos, porém, com o passar das semanas, passou a marcar 40 pontos de audiência, isso em menos de 2 meses. Passando para 43 pontos nas semanas seguintes. Terminando com 52 pontos no Ibope. Na época, a meta de audiência para o horário era bem mais elevada do que nos últimos anos. Na meta atual, seria considerada uma boa audiência. A audiência divulgada era relativa à Grande São Paulo e não a todo o país, devido ao fato de a mídia e a própria Globo darem mais importância ao mercado paulista, mesmo que em outras regiões a audiência fosse maior. Outro fato é que a própria Globo pediu para que o autor aumentasse em 62 capítulos a telenovela, para que Terra Nostra ficasse pronta a tempo. O pedido foi feito devido à elevação da audiência da obra de Aguinaldo Silva. Com isso, Terra Nostra garantiu bons índices de audiência em seus primeiros capítulos. Foi exibida pela TV Globo Internacional em 2007 com um total de 140 capítulos. A versão exibida na televisão portuguesa contou com 130. Foi apresentada em um resumo no vídeo show dentro do quadro Novelão entre 26 e 30 de novembro de 2012 em 5 capítulos, substituindo O Beijo do Vampiro e antecedendo América. Está disponível na íntegra no Globoplay, como parte do projeto Resgate, desde 1º de julho de 2024. Suave Veneno foi alvo de paródias no programa Caceta e Planeta Urgente sob os nomes de Suado Moreno e Suado e Fedendo, além do Jornal da Marmoreal. No mesmo programa, ocorreu uma participação de Letícia Spiller como Maria Regina em 2001. No segundo episódio da 4ª temporada do sitcom Sai de Baixo em 1999, intitulado Se a Minha Pizza Falasse, o elenco acabou por fazer uma sátira à telenovela em uma homenagem a José Wilker. Em 2009, o programa Video Show fez uma reportagem especial sobre os 10 anos do final da telenovela. A trilha internacional de Suave Veneno alcançou o 5º lugar dos álbuns mais vendidos em 1999 no eixo Rio-São Paulo, segundo a Nopen. A canção Sozinho, composta por Peninha e interpretada por Caetano Veloso, obteve uma das maiores repercussões da trilha nacional da telenovela. Essa canção ajudou o álbum Prenda Minha, de Caetano Veloso, a vender por volta de 1 milhão de cópias. Sozinho foi laureada com o prêmio de melhor canção do ano no Troféu Imprensa realizado no ano 2000. O destaque do personagem Maria Regina rendeu à atriz Letícia Spiller a participação em alguns comerciais, como o da escolha do nome da Intelig, da marca de chocolate M&M's e do óleo de amêndoas Paixão. O personagem também aparece em algumas listas das maiores vilãs da história da televisão brasileira. Com o surgimento das redes sociais, que mostrou uma clara diferença entre as preferências e ideias do público em relação à mídia e imprensa tradicionais, o casal Adelmo e Regina, anteriormente desprezado pela imprensa, bem como a própria telenovela, ganharam destaque junto aos internautas. Ao longo dos últimos anos, dezenas de vídeos,
fotos, artigos e páginas sobre o casal, foram sendo adicionados ou criados nas redes sociais e blogs pelos fãs. Na Rússia, onde a telenovela obteve destaque, o casal conquistou uma legião de admiradores, como se pode comprovar nas redes sociais russas, como por exemplo o VK. Na época de sua exibição, as canções usadas como temas musicais do casal, Mais Feliz de Adriana Calcanhoto e Det Udbego de Alanis Morissette, conquistaram boas colocações entre as mais tocadas nas rádios. A novela e seus personagens também acabaram por influenciar o público por suas roupas e cortes de cabelo. O exemplo mais claro foi o do personagem Maria Regina com o seu corte de cabelo bem curto da cor preta. 8 atores que participaram de Suave Veneno igualmente integraram o elenco de outra novela das 8 da TV Globo, O Dono do Mundo de 1991, são eles, Glória Pires, Ângelo Antônio, Cadu Moliterno, Ana Rosa, Tuca Andrada, Ricardo Pavão, delegado que fez parte do elenco de apoio em ambas as telenovelas, além de Ivan Cândido, que aparece em uma pequena participação na telenovela de 1991 e Antônio Caloni, em uma pequena participação em Suave Veneno. Suave Veneno já estava pronta antes de A Indomada, outra telenovela de Aguinaldo Silva de 1997, ir ao ar, porém, o autor a modificou. Por exemplo, a história em sua quase totalidade girava em torno da disputa pelo poder da empresa de Valdomiro Cerqueira, ou seja, a marmoraria. Mas o autor achava que faltava algo e resolveu acrescentar um certo mistério à trama. O nome do folhetim, a princípio, seria Curare, por ideia do próprio autor, contudo, devido à afirmação de um numerologista que o nome não daria bom retorno e que uma empresa de cosméticos já tinha patenteado o nome e suas possíveis variações, o autor e emissora optaram por Suave Veneno. Curare é um veneno indígena que mata rapidamente, dificilmente tem cura. Apesar do contrato de Aguinaldo Silva com a TV Globo indicar o contrário, que na época previa um descanso de 18 meses entre uma novela e outra, o autor foi convocado antes do tempo, fazendo com que o texto de Suave Veneno fosse escrito na correria. Suave Veneno foi acusada de apresentar um número excessivo de cenas de sexo e personagens em trajes íntimos, porém o autor Aguinaldo Silva disse que tais cenas eram pedidos do público, tanto feminino quanto masculino. Ele também afirmou que deixou de atender certos pedidos como a nudez de Luana Piovani e Letícia Spiller. Suave Veneno recebeu uma classificação indicativa de programa inadequado para menores de 14 anos em dezembro de 1998 pelo Ministério da Justiça, portanto não podendo ir ao ar antes das 21 horas.